Olá, sejam bem-vindos. Esse é o treinamento de ingresso dos servidores da Fundação Emopa. Nele nós vamos falar sobre os documentos DOC 002, Política de Segurança da Informação, e o DOC 008, Normas Gerais de Utilização de Rede, Uso de E-mail corporativo e Acesso à Internet. Eles são fundamentais para que vocês possam utilizar da melhor forma possível e correta também os recursos computacionais daqui da Fundação. O uso da tecnologia da informação envolve grande acervo de recursos computacionais e informações que necessitam estar permanentemente protegidos contra acessos indevidos e adulterações. A GETIM tem por objetivo melhorar a gestão dos recursos do governo, possibilitando a integração entre os seus processos para a troca de informações. Tentar agilizar a troca de informações para que o processo seja o mais rápido possível, as informações cheguem o mais rápido possível a quem precisa acessá-los. Então, vamos falar um pouco sobre alguns termos e definições para que a gente possa entender um pouco mais sobre a política de segurança da informação. Os requisitos de segurança da informação são integridade, confidencialidade e disponibilidade. Em relação à integridade, é a garantia de que a informação não seja adulterada. A confidencialidade é a garantia de que o acesso à informação seja obtido apenas por pessoas autorizadas. E em relação à disponibilidade, é a garantia de que a informação esteja disponível sempre que requisitada pelos usuários autorizados. Ela envolve os seguintes aspectos: lógico, físico e pessoal. A gente precisa ter sempre o cuidado em relação à parte física e pessoal também, porque esses requisitos anteriormente citados podem sim sofrer algum tipo de, de, de problema quando, por exemplo, uma pessoa não autorizada entra na sala de servidores. Ela pode mexer lá dentro e de alguma forma fazer algum tipo de alteração. E em relação ao pessoal também, em termos de fazer a pessoa ter consciência de que o que está ali deve ser utilizado da melhor forma possível, sem que seja feito nenhum tipo de alteração ou divulgação não permitida, certo? Então, continuando termos e definições. São considerados ativos de segurança da informação todos os elementos que contêm informação de forma direta ou indireta ou que tenham alguma relação com a transmissão de informações. A informação pode estar contida em dispositivos digitais móveis, equipamentos compostos por unidade de armazenamento, mídia digital impressa ou escrita, pessoas e a nuvem. A informação pode ser transmitida por redes de dados, dispositivos móveis, mídia digital impressa ou escrita, comunicação oral e outros meios de comunicação pessoal, libras, bilhetes, todo esse tipo de coisa. Tá, falando especificamente agora da política de segurança da informação, o documento. A política de segurança da informação é composta por uma estrutura de documentos organizados conforme abaixo: as suas diretrizes gerais, o termo de responsabilidade de acesso à informação e as normas gerais de utilização da rede, uso do e-mail corporativo e acesso à internet. O termo de responsabilidade de acesso vai ser assinado por vocês para garantir que vocês estão garantindo nele que vocês conhecem a política de segurança e as normas gerais de utilização. Então, continuando, as diretrizes gerais da política de segurança da informação apontam os principais aspectos e propõem as características norteadoras para todo o conjunto de normas específicas, padrões, procedimentos, manuais, planos e demais documentos relacionados à segurança da informação no âmbito da Fundação. São melhores práticas aplicadas em empresas em várias partes do mundo, voltadas, claro, para a realidade da Fundação, que é um órgão público. Continuando aqui, é dever de todos colaborar com o cumprimento da política de segurança.
reportar de imediato à Jetim qualquer incidente de segurança ou até mesmo suspeitas iminentes. Isso faz com que a gente consiga isolar os problemas e fazer com que eles não se propaguem em termos de vírus. Se vocês perceberem que máquinas estão ficando lentas, que quando vocês abrem uma determinada página no browser, ela não carrega da forma correta ou encaminha vocês para outro site suspeito, deve ser informado para que a gente possa isolar ela da rede e consiga fazer a varredura com os antivírus necessários. Sugerir também medidas que possam elevar os níveis de segurança das instalações em sua área de atuação. Caso vocês percebam que determinado uso dos equipamentos não está sendo feito da maneira correta, vocês devem nos avisar para que a gente possa tomar medidas específicas e fazer com que as pessoas se conscientizem, ou então que nós encontremos outro meio de fazer com que seja feita a utilização da forma correta do determinado equipamento ou recurso. O fundamento da Jetim é estabelecer as regras que permitam um nível de segurança aceitável diante das ameaças existentes à informação. Então, a política de segurança da informação estabelece diretrizes, normas, padrões e requisitos mínimos nos diversos aspectos que envolvem direta e indiretamente o trânsito e o acervo de informações, salvaguardando a sua exatidão independentemente de onde e como estejam armazenadas. Essas regras se estendem a todos os servidores, cargos em comissão terceirizados, estagiários, prestadores de serviço que de alguma forma fazem uso dos nossos recursos computacionais. A não observância dos preceitos desta política poderá implicar na aplicação de sanções administrativas, cíveis e penais previstas na legislação em vigor que regule ou venha a regular a matéria. Vamos falar agora a respeito das normas gerais de utilização de rede, uso do e-mail corporativo e acesso à internet. Nesse ponto, nós vamos citar algumas proibições que nós consideramos as mais importantes para que vocês tenham conhecimento. É importante que vocês tenham conhecimento de todas, mas nós destacamos algumas que para a Jetim é primordial. Então, o DOC 008 integra-se à política de segurança da Fundação. O objetivo dele é informar tudo o que é permitido ou liberado quanto à utilização da rede, e-mail e acesso à internet. Todos deverão tomar conhecimento desse documento para então assinarem o termo de responsabilidade de acesso à informação. Ele estabelece normas para a utilização dos ativos computacionais, da rede, do e-mail e do acesso à internet. Tudo que não for permitido e ou liberado é considerado violação à política. Então, vou citar para vocês aqui o que nós consideramos primordial em relação à proibição e permissão de acesso. Em relação à rede e sistemas, não é permitida a conexão de dispositivos não autorizados na rede local, principalmente equipamentos de rede sem fio, como access points, wireless, Bluetooth, entre outros, inclusive fax modem ou qualquer outra solução que estabeleça conexão simultânea com a rede local e outras redes. Em casos justificados para o uso destes equipamentos, a Jetim deve supervisionar o uso para este fim, de forma a permitir o compartilhamento de sua infraestrutura de TI sem o comprometimento do desempenho e da segurança da rede local. Nós informamos dessa forma porque, querendo ou não, algumas pessoas às vezes trazem roteadores sem fio para que possa funcionar no seu setor, e comumente esses roteadores sem fio não são configurados da forma correta, e isso acaba abrindo brecha para dar falhas de acesso à rede. Pessoas tentam acessar determinadas pastas ou arquivos e não conseguem acessar por causa do uso desses equipamentos que atrapalha, e também abre brecha para a entrada de equipamentos que nós não conseguimos fazer monitoramento e que podem estar infectados com algum tipo de vírus. Outro ponto: instalações, atualizações e remoções de software deverão ser efetuadas somente pela Jetim.
Caso haja necessidade e vocês conheçam algum outro programa que vocês precisem ou que vá melhorar os processos do setor, vocês podem informar a Jetim que nós iremos avaliar se há possibilidade de fazer a implementação desse recurso ou não. Então, antes de ausentar-se do seu local de trabalho, é importante que o usuário feche os programas que está utilizando, evitando dessa maneira o acesso por pessoas não autorizadas, bem como efetuar o log-off da rede ou bloqueio da estação de trabalho através de senha, para que nenhuma pessoa, ao você sair do setor, venha a utilizar o equipamento com a sua senha e faça coisas não permitidas, porque ao ser percebido esse tipo de problema, nós iremos procurar a pessoa que tem o seu nome utilizando o computador. É de responsabilidade do empregado o backup dos seus arquivos importantes para o desempenho de suas funções sob sua responsabilidade. É interessante que vocês façam seus próprios backups de arquivo. É de responsabilidade da Jetim o backup das bases de dados dos sistemas e dos servidores de arquivo. Nós possuímos dois servidores de arquivo, o Hemodados e o Hemoarquivos. Como foi falado, é importante que vocês armazenem as informações de vocês, façam o próprio backup de vocês, porque nós garantimos na Jetim somente o backup dos sistemas e dos servidores de arquivos que estão localizados lá. Também é de responsabilidade do usuário manter sigilo das suas senhas, não divulgar suas senhas aos sistemas e à estação de trabalho para outras pessoas, bem como seguir as recomendações de segurança de como se criar uma senha forte conforme política vigente. Eu vou falar para vocês aqui algumas sugestões para a criação da senha de vocês. No caso, é interessante vocês utilizarem ao menos 8 dígitos e que nesses dígitos vocês mesclem caracteres numéricos, alfanuméricos e símbolos. E periodicamente trocar essa senha também e não repeti-las. Tá? Em relação ao uso do e-mail corporativo, a principal questão aí é que ele deve ser de uso restrito às atividades relacionadas ao desempenho das suas funções como servidor, sendo considerado o meio formal de comunicação eletrônica da Fundação com os demais órgãos, fornecedores e prestadores de serviço. Então a gente pede que vocês procurem não cadastrar esses e-mails corporativos que vão ser atribuídos a vocês para uso em redes sociais e esse tipo de coisa. Inclusive também evitar a propagação de correntes. Caso vocês recebam correntes, por favor, não encaminhar para outras pessoas. Esse seria o item mais importante em relação ao uso do e-mail. Quanto à utilização da internet, é proibida a divulgação de informações confidenciais da Fundação em grupos de discussão, listas ou bate-papo, não importando se a divulgação foi deliberada ou inadvertida, ficando aquele que assim proceder sujeito às penalidades previstas nas políticas e procedimentos internos e ou na forma da lei. A internet poderá ser utilizada para atividades não relacionadas com os negócios da Fundação Hemopa durante o seu horário de almoço ou fora do expediente, desde que dentro das regras de uso definidas nesta política. É proibida a utilização de meios para burlar as políticas de bloqueio automaticamente aplicadas no proxy da Fundação Hemopa. Tais meios envolvem web proxy, tunelamentos, criptografados e outros. Isso é para as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento da informática e que, por algum motivo qualquer, tenham acesso à instalação de programas na máquina. Evitar o uso de programas como web proxy para fazer acesso de páginas que não são permitidas na fundação. É proibido o acesso a sites de relacionamentos ou redes sociais, entre outros, exceto de setor cujo o acesso seja relacionado à sua atividade na fundação. Em exemplo, a SIMP possui acesso ao Facebook
porque é por meio dele que se fazem algumas divulgações dos serviços, campanhas que vão acontecer na Mopa. Por esse motivo eles têm acesso. Haverá geração de relatórios dos sites acessados por usuários para verificação da adequação à política vigente. O uso de ferramentas de mensagem instantânea, MSN, Skype e afins não é permitido, exceto de setor cujo acesso seja relacionado a essa atividade. É proibido também acesso a sites de reprodução de vídeos e streaming, porque atrapalham no desempenho da rede. Então, para garantir que as regras serão seguidas, nós possuímos sistemas que podem inspecionar, monitorar e gerar relatórios do uso de internet através da rede e das estações de trabalho. Sistemas de proteção da rede interna. Possuímos também sistemas de proteção da rede interna para garantir a integridade dos dados e acessos, incluindo filtro de aplicações, proxy com filtro de sites não permitidos e com controle de horário, sistemas de detecção de intrusos e outros. Em relação agora ao termo de responsabilidade de acesso à informação, o objetivo é dar ciência e ter o registro do conhecimento dos documentos vinculados à política de segurança. Neles vocês vão estar dizendo e garantindo que vocês conhecem os documentos já citados. Ressalta-se que, primordialmente, todos os que necessitem ter acesso aos recursos de rede da Fundação deverão, como requisito básico, assinar esse termo de responsabilidade, comprometendo-se à estrita observância e obediência às condições e requisitos básicos para o acesso a esses recursos. Caso vocês necessitem falar com o setor de informática, vocês podem ligar para os seguintes ramais e caso você não esteja dentro da fundação, você pode ligar para esse número externo.